Olá pessoal, eu sou Adalberto Nobre, estamos aqui no canal Nobre Chess. Eu também tenho Nobre Chess no Instagram, no Facebook, então fique à vontade para entrar e ver aqui o conteúdo. Eu sou jogador de xadrez aqui em São Paulo e agora eu estou gravando conteúdo para contribuir para o desenvolvimento do xadrez, né? Principalmente nesse início aqui para jogadores que estão começando no jogo de xadrez. Vamos começar do mais básico possível e aos pouquinhos a gente vai evoluindo. E espero que no futuro eu possa estar contribuindo aí com coisas bem mais complexas, estratégias, táticas, ok? Para esses jogadores ficarem fortes. O mais básico de tudo é o tabuleiro, né? Onde é que o xadrez é jogado? Num tabuleiro que vocês vão ver aqui tem 64 casas, né? São alternadas entre casas escuras e claras. Então a gente precisa conhecer o tabuleiro, aprender a falar a língua do xadrez em todos os aspectos. Inclusive quando fala do tabuleiro, a gente precisa falar dentro da língua do xadrez, né? Então vamos começar por aqui. Ele se divide em filas, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7, fila 8, que também podem ser chamadas de linhas, ok? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7, linha 8. E aí vocês percebem que os tabuleiros às vezes eles vêm numerados assim, então é fácil, né? Linha 1 tem o número 1, linha 2 tem o número 2 e assim por diante. Ah, é, vamos falar das colunas. Tem a coluna A, tem a coluna B, tem a coluna C, tem a coluna D, tem a coluna E, tem a coluna F, tem a coluna G e tem a coluna H. Ok? Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E, coluna F, coluna G, coluna H. Então são 8 colunas. Então são 8 linhas que são numeradas e 8 colunas que são letras de A a H. E nas colunas e nas linhas, elas são alternadas entre casas escuras e claras, escuras e claras, claras e escuras, claras e escuras, ok? O que mais que nós temos que saber do tabuleiro de xadrez? A gente vai ver sempre, quando estiver falando de anotação mais para frente, que a gente vê sempre nesse padrão aqui. A gente vai sempre considerar do ponto de vista das brancas. Mais para frente a gente vai ver que nas linhas 1 e 2 vão ter peças brancas, nas linhas 7 e 8 vão ter peças pretas ou escuras. Então a gente vai sempre trabalhar com esse ponto de vista aqui. Daqui a pouco a gente vai falar das casas e a gente vai perceber isso com mais detalhes. Então, além das filas e das colunas, nós também temos diagonais. Diagonais escuras
veja que nessas diagonais não tem alternância de cor. Quando você fala de diagonal, é uma cor apenas. Aqui no caso são diagonais de cores escuras. Ok? Então, nas diagonais não há alternância de cor. As casas são sempre da mesma cor. Ó. Agora aqui, a diagonal de cor clara. Todas as casas das diagonais são da mesma cor. Diagonais de cor clara. Por que, pessoal, que eu comecei por aqui? Porque quando a gente fala de linhas, colunas e diagonais, a gente está preparando as próximas aulas, onde a gente vai ver que tem algumas peças que andam em colunas e filas. Tem algumas peças que andam em diagonais escuras. Tem algumas peças que andam em diagonais claras. Tem algumas peças que andam em coluna e em diagonal, ou em diagonal e em coluna. Então, cada peça vai ter um jeito de andar, cada peça vai poder usufruir do tabuleiro de uma forma. Então, a gente tem que entender como que o tabuleiro ele oferece essas possibilidades e como cada peça, dentro do seu movimento, utiliza as casas do xadrez. Ok? As casas do tabuleiro onde o xadrez é jogado. Além disso, a gente tem que considerar o seguinte: são 64 casas, né? 8 linhas e 8 colunas, 8 vezes 8, 64. As casas, elas têm nome? Elas podem ser identificadas? Isso é importante? O que você acha? Então, a gente vai ver agora na continuidade aqui do vídeo e tentar ver como que isso ocorre. E aqui nós vemos que cada casa ela tem um nome e é a junção das coordenadas da coluna com a fila. Então, essa primeira casa aqui vai ser a casa A1. Então, é coluna A, linha ou fila 1. Depois, A2, coluna A, fila 2. Depois, A3, coluna A, fila 3. Depois, 4 e assim por diante. Depois, a B, B1, B2, B3, até a B8, C1, C2, C3, C4, até C8, D1 até D8, E1 até E8, F1 até F8, G1 até G8, H1 até H8. Então, nós damos nome para todas as casas. Isso vai ser muito importante, porque para a gente evoluir no xadrez, a gente precisa estudar. E para estudar, a gente precisa ler partidas, né? Ler exercícios e conversar com as pessoas e dar as respostas aos exercícios com a língua do xadrez. E aqui é a base da língua do xadrez. Okay? O nome das casas. Isso a gente vai usar muito. A gente vai usar tanto que nem vai lembrar que usa. Vai se tornar natural da nossa parte. Ok? Então, o tabuleiro de xadrez são 8 colunas e 8 linhas ou filas, diagonais, diagonais pretas e diagonais brancas, e as casas têm nome. O nome das casas é a junção, né, da coluna com a fila. Então,
A1, B2, C3. O que é o C3? Coluna C, linha 3. E4, coluna E, linha 4. F8, coluna F, linha 8. Então, todas as 64 casas têm nome. Nenhum nome se repete. Ok? Então, a lição de hoje é essa. Muito obrigado, até a próxima.